Tu tá ligado, mano, naqueles times que tem aquele meio de campo trincado que chega da mid só de olhar, né, cara? Então por isso que no vídeo de hoje eu separei os 6 melhores meio-campistas que temos na atual temporada. Pra deixar bem claro, cara, nesse vídeo eu vou estar usando a base de meias campistas normais e os meio ofensivos pra meio que dar uma equilibrada, tá ligado? Eu não vou contar aqueles meias direita e nem os esquerda. E esse vídeo vai ser todo baseado no desempenho deles no momento que eu tô gravando esse vídeo, beleza? Então, cara, se eu falar alguma coisa que você não concordou, no final fica à vontade aí pra discordar, beleza? E eu já vou começando aqui essa lista, mano, com o caso de um jogador que eu gosto muito, que é o Federico Valverde. Mano, eu tô ligado que há uma ou duas temporadas atrás você não sabia nem quem era o Valverde, bora falar a verdade. Eu, como eu sempre acompanho o Real Madrid, eu comecei a botar fé que esse mano ia jogar muito lá em 2022, tá ligado? Ele jogou lá no Real Madrid na temporada de 2018, lá quando o Real ainda não ia passar por toda aquela reformulação do elenco. Ele chegou lá no Real Madrid por 5 milhões de euros, subiu lá pro time principal e era meio que aquele reserva do reserva, tá ligado? Ele só entrava quando realmente não tinha mais nenhuma opção no banco. Mas o Valverde meio que explodiu, entre aspas, em 2022, onde em todas as competições ele marcou 12 gols em 56 jogos. São números bons para um meia que tá começando e até porque esses anos ele tava meio que se adaptando e descobrindo como seria seu estilo de jogo, tá ligado? A temporada 23-24 não teve nada de muito surpreendente, porque lá ele não foi a peça principal para nenhum dos títulos do Real Madrid, marcando aí só 3 gols em 55 jogos. Só que, como eu disse, o Valverde em todos esses anos ainda tava meio que achando seu estilo de jogo, e eu acho que ele acabou achando nessa temporada, porque na temporada atual ele já tem 8 gols em 35 jogos. Não é um puta número, mas não dá pra negar que o Valverde tá jogando muito agora. Cara, o mano ele tem uma mira extremamente calibrada no pé, que se ele pegar a bola em cheio, mano, tu já sabe que é caixa, tá ligado? Ele vem sendo meio que uma peças principais lá da meiuca junto do Bellingham, que são uma dupla bem boa. O Valverde nessa temporada ele agora virou cobrador oficial do Real Madrid, só que às vezes ele meio que reveza lá com o Rodrigo, mas no começo da temporada o Ancelotti ainda tinha pensado em colocar o Mbappé como cobrador, só que tu tá ligado que não ia ser uma boa ideia não. Só que é legal, cara, você ver que como você acreditou no mano e depois de algum tempo aquelas expectativas em cima dele se tornarem realidade, tá ligado? Porque, cara, você olha pro elenco atual do Real Madrid e você vê que o Valverde é uma das peças principais no esquema. Então, agora que a gente tá falando lá do Real Madrid, a gente vai continuar nele, indo agora pra ascensão meteórica da temporada passada do Jude Bellingham. O Bellingham, cara, acho que você já conhece muito bem. O cara vinha fazendo boas temporadas lá pelo Borussia Dortmund, tá ligado? O que acabou chamando a atenção do gigante espanhol Real Madrid, que não pensou duas vezes e pagou a bufunfa de 103 milhões de euros. E, cara, o começo do Bellingham lá no Real foi simplesmente absurdo. O cara simplesmente bateu o recorde do Cristiano Ronaldo de quem fez mais gols em 15 jogos. E o Bellingham, mano, em 15 jogos já tinha marcado 14 gols e foi literalmente bizonho o que ele fez naquela temporada. No começo dele lá no Real Madrid, logo na sua primeira temporada, o mano já tinha marcado 23 gols em 43 jogos e dado 13 passos para gol. Ele literalmente deu de presente a La Liga pro Real Madrid até uma parte antes do Vini chegar e roubar o protagonismo do Bellingham. Mas, cara, o começo dele pelo Real Madrid foi absurdo de grandioso. O cara foi o mais importante do Real Madrid logo que chegou lá, tá ligado? E na atual temporada tá certo que ele não tem mais esses números todo absurdo, já que na temporada passada ele meio que tava jogando como um falso 9 ou até um centroavante em alguns jogos. E, cara, ele tava jogando muito, só que no começo dessa temporada acabou que o Kylian Mbappé chegou lá no elenco do Madrid e acabou forçando o Bellingham a jogar como mais de um meia central, tá ligado? Ele não tava sendo tão ofensivo que nem foi no começo daquela temporada passada. Só que nesse último mês o Bellingham começou a marcar gols e voltar a ser uma pequena parte, entre aspas, do que ele foi lá no começo dele pelo Real Madrid. Na atual temporada ele já tem 10 gols e 10 assistências em 30 jogos. Claro que esses números para um meia são números bem bons até, só que a gente sabe o tamanho do potencial que o Bellingham tem sendo um meio ofensivo. Como eu disse, na temporada passada ele tava jogando mais como um centroavante, porque o Real tinha perdido o Benzema, que trocou o Real pela Arábia, mas que tinha achado uma solução no Bellingham, tá ligado? Ele meio que era um centroavante improvisado. Não mudou muito, cara, com a chegada do Mbappé nessa temporada, tá ligado? Até porque ele é um centroavante totalmente improvisado, porque tu tá ligado que ele joga na ponta e na ponta os caras já tem o Vini, que é praticamente substituível. Agora a gente vai pro cara mais gelado aqui dessa lista, que é o Cole Palmer. O Palmer, mano, pra você que não tá ligado, ele veio do Manchester City, passou um breve tempo lá, até porque ele não tinha muitos minutos com o carecão que não deixava ele jogar. Ele entrava aí faltando uns 10, 5 minutos, tá ligado? Que é muito pouco. Então foi aí que o louco do Chelsea foi e fez uma proposta aí de nada mais que 47 milhões de euros. E o valor desses pra um carinha que ainda não tinha nem se provado era até loucura, tá ligado? Já que o cara nem se provado ainda tinha. Diferente
Diferente do Endrick e o Estevão, que o caso deles é bem diferente do Palmer, já que eles já aprovaram mais do que devia aqui no Brasil e agora custam aí mais de 40 milhões de euros merecidos, tá ligado? Mas aí, cara, o Palmer aceitou a proposta de ir pro Chelsea e vamos falar a verdade que o Palmer começou a comer a bola lá. A sua primeira temporada foi absurda, porque o mano marcou 25 gols em 45 jogos. Números muito bons, né, cara, pra um cara que ainda tinha muito pra provar, tá ligado? E acabou provando. Na temporada atual, o Palmer é definitivamente a peça-chave desse Chelsea, que vamos concordar que tá uma completa bagunça. Mas pra um cara extremamente gelado que nem o Palmer, não muda muita coisa, já que ele já tem 14 gols em 25 jogos, além de 6 assistências nessa temporada. E assim, cara, os números atuais do Palmer são tipo absurdo, tá ligado? Porque na minha visão, se o Palmer continuasse lá no Manchester City, ele muito provavelmente não seria esse mesmo Palmer que a gente tá vendo destruir pelo Chelsea. Porque tu sabe como o careca é, ele nunca foi fã de deixar jogadores sem experiências ter mais do que o quê? 15 minutos ou até menos, tá ligado? Claro que tem algumas exceções, né? Só que com o Palmer era muito pior. Continuando lá na Premier League, vamos aproveitar e falar do Kevin De Bruyne. Cara, eu acho que eu não preciso me enrolar muito pra falar do De Bruyne, tá ligado? Porque se você sabe bem, o belga é definitivamente o melhor meio-campista aqui dessa lista e o melhor da Premier League. O De Bruyne no Manchester City, ele é a peça-chave do meio de campo do City pra fazer o jogo andar. Ele é meio que um motor, tá ligado? E pra te provar isso, é só você pegar a temporada passada do City, onde no meio dela o De Bruyne acabou se lesionando, ficando fora aí de 36 jogos do Manchester City. Claro que eu tô contando aqui as lesões pequenas também pra meio que simplificar pra você o tempo que ele passou fora por conta de lesão. E por causa dessas lesões, o Manchester City, no caso o Pep, teve que mudar totalmente o estilo de jogo do time. Ele teve que improvisar 2 atacantes, o Phil Foden, que naquela época era um atacante, e o Julian Alvarez, além que ele transformou o Haaland em literalmente uma parede. E acabou que o City começou a perder muito ritmo de jogo, quase vendo aí um dos seus rivais, o Arsenal, a levantar a Premier League. Só que do jeito que o Arsenal gosta de pipocar, no final da temporada o City deu a sorte de vencer ainda a Premier League. E como eu disse, cara, se você tem um cara da qualidade do De Bruyne na sua meiuca, pode ter certeza que quando ele se machucar, tu vai sentir uma baita de uma falta. E aqui ele é meio que um motor que faz o time funcionar e ir pra frente, tá ligado? Na atual temporada o Manchester City tá vivendo uma péssima fase, mas o que se salva é a qualidade do De Bruyne, que mesmo o City jogando muito mal no jogo, você meio que não percebe por causa das jogadas que o De Bruyne cria, e vamos concordar que nessa temporada os caras estão perdendo muita jogada aí que poderia acabar saindo gol. Saindo pro lado vermelho de Manchester, vamos falar do meio campista português Bruno Fernandes. Eu sei que alguns de vocês podem não concordar que o Bruno Fernandes é um dos melhores meio-campistas da temporada, só que, cara, a única coisa que se salva naquele inferno que é o Manchester United inteiro é o Bruno Fernandes. Ele, na minha visão, é o melhor jogador atualmente lá do United, e isso meio que não tem tanta discussão, tá ligado? Já que tu vai pegar quem pra comparar? O Onana? E o Bruno Fernandes é praticamente a mesma coisa do De Bruyne no Manchester City. O Bruno Fernandes, ele é o motor e a mente criativa do United, já que criativa é uma palavra muito em falta lá naquele elenco. E que se o Manchester United acabar ficando pelo menos metade de uma temporada sem o Bruno, tu vai ver o United afundar de vez de uma vez só, tá ligado? E acredita, essa situação que o United tá vivendo pode piorar se isso acontecer. Na atual temporada, 24-25 já são 9 gols e 11 passes pra gol em 35 jogos. São números relativamente bons, tá ligado? Não é de se esperar muito também de um cara que tá praticamente todo o seu futebol desperdiçado lá naquele time que é uma ruína de jogadores. Nessa temporada, o Manchester United parece que tá piorando com o novo técnico Ruben Amorim, que vem fazendo um trabalho horrível, péssimo no United, e o único que se salva é o Bruno Fernandes. Agora, indo lá pra Bundesliga, vamos falar do alemão Florian Wirtz. Nessa temporada, mano, o Wirtz, ele começou a se destacar muito jogando pelo Bayer Leverkusen, tá ligado? O mano realmente tá jogando muita bola lá, tanto que desde a temporada 24 e 25 ele já tava sendo sondado aí por clubes como Real Madrid, Barcelona e Chelsea, e a melhor das opções são o Barça e o Real Madrid, até porque o Chelsea, eu poderia fazer uma lista de motivos pra ele não ir pro Chelsea. Na atual temporada, o Barça meio que descartou por enquanto a opção de compra do Wirtz, só que o Real ainda tá muito interessado nele, já que eles querem um meio ofensivo que saiba jogar bem no ataque, mas que também fica um pouco mais atrás para ajudar nas criações de jogadas. E já pensou, mano, a trinca de meio campo do Real, Wirtz, Bellingham e Valverde? Na temporada, cara, até o momento desse vídeo, ele já marcou 15 gols e deu 11 assistências em 32 jogos. E o mais impressionante é que esses números não são muito diferentes da temporada passada dele, onde ele marcou 18 gols e deu 20 assistências
assistências em 49 jogos. Ele praticamente tem os mesmos números da temporada passada na metade dessa temporada, tá ligado? Então tu sabe, né, cara, que até o final dessa temporada ele pode aumentar muito mais esses números e ser considerado ainda mais um dos melhores meias ofensivos. Vamos agora pro último jogador dessa lista, que é o meu favorito depois do Kevin De Bruyne e do Bellingham, o Martin Odegaard. Cara, tu vendo alguns vídeos meus, você percebe que eu cito muito ele em alguns vídeos, até porque, cara, a qualidade que esse norueguês tem na meiuca chega a ser brincadeira. Porque o seu estilo de jogo lembra muito ao mesmo tempo o De Bruyne e o Bellingham, porque ele tem a qualidade de passes e visão de jogo que o De Bruyne tem e a ofensividade do Bellingham, tá ligado? Claro que isso aqui não é uma comparação e sim pra te dar um exemplo, beleza? Mas como eu tava dizendo, o Odegaard ele tem uma refinação com a bola que muitos outros meias atuais não tem. Ele é sem dúvida uma das peças principais desse Arsenal, até porque se tu ver os jogos do Arsenal, você vai conseguir ver que a maioria das jogadas que resultam em gols, a maioria delas pode ter certeza que passou nos pés do Odegaard. Ele na Premier League pega aí pelo menos top 3 fácil de melhores meias da competição, junto aí do De Bruyne e do Palmer. Na temporada passada, o Odegaard ainda era um cara menos reconhecido, porque o Arsenal via muito bem na temporada, mas que nem eu disse, acabou que ele teve uma forma bizonha que pipocou no final e acabou perdendo para o campeão da Premier League, que foi o City. Mas na temporada, o Odegaard foi peça fundamental daquele Arsenal. Naquele ano, ele não foi o melhor e nem o mais importante, só que teve uma importância mesmo que pequena na temporada 23 e 24, tá ligado? Nessa temporada, o Odegaard já tem 3 gols e 6 passes para gol em 24 jogos. São números não muito impressionantes, mas que o Odegaard é um jogadoraço, isso meio que não dá pra discordar. E esse foi o vídeo, cara. Se você chegou até o final, é de extrema importância que você deixe o like pra dar uma ajuda pro mano aqui e também pra ajudar na divulgação desse projeto que é o FUTGOAT. E se inscreve, mano, porque toda semana eu tô aqui com você comentando sobre o futebol. E eu sou o Carlos e eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença e fui!